Se você é CLT, cuida da casa, pega ônibus e ainda tenta estudar para o concurso, esse episódio é para você. Hoje o AprovaCast fala de um tema que muitos vivem, a jornada dupla ou até tripla, de quem sonha com aprovação enquanto o tempo sempre parece curto. E o foco de hoje é um dos concursos mais comentados do momento, o IBGE, que já é considerado um dos maiores do ano. E para esse papo está comigo aqui hoje o professor Valber, que acompanha a rotina real de alunos que desejam a aprovação. Professor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Stephanie, o convite e vai ser uma honra e um prazer poder conversar com você e principalmente para esse público tão querido que é o estudante para concurso. Professor, então vamos começar a falar dessa jornada dupla. Hoje muita gente trabalha, quer fazer concurso, precisa estudar e a pergunta que vem na cabeça é: se eu parar de trabalhar para estudar, o dinheiro não entra. Então como eu posso conciliar essas duas coisas? Pois é, Stephanie, interessante essa pergunta. E a gente que está em sala de aula, né, nós professores que estamos à frente, assim, muitas vezes sendo porta-voz do aluno, a gente entende essa angústia dele porque é realmente uma decisão bastante complicada, né? Normalmente a pessoa que se interessa por estudar para concurso público é porque está vivendo uma vida que muitas vezes não é a vida que sonhou, que desejou, que aí realmente vem os compromissos da vida adulta, muitas vezes, né? Em que a pessoa tem que trabalhar, tem que pegar ônibus, como você disse inicialmente, e acaba por ter que fazer muitas coisas e no meio dessas muitas coisas encaixar ainda uma preparação para concurso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é porque às vezes o candidato, né, o que se prepara para um concurso público, ele às vezes tem assim em mente de que ele precisa de muitas horas por dia para conseguir a aprovação. E muitas vezes até é o caso, né? Dependendo do concurso que a pessoa deseja prestar, ela vai requerer, ou ela vai ser requerido dela realmente uma preparação um pouco mais extensa. Porém, existem outros concursos que às vezes se você se dedica assim, às vezes por uma hora e meia por dia, já é um tempo mais do que suficiente para que após um tempo, né, de estudo você consiga estar maduro para aquela aprovação. Você acha que o IBGE encaixa? Com certeza. O IBGE é um concurso assim que a maior parte, não sei, aliás, eu não sei se a maior parte das pessoas, mas eu creio que muitos dos aprovados no IBGE são pessoas oriundas exatamente dessa situação, em que às vezes são seletistas, em que às vezes tem essa questão de jornada dupla, né? De às vezes ter que cuidar da casa, ter que cuidar às vezes, no caso das mulheres, ainda ter que dar conta de filhos, às vezes esposo e tal, e às vezes ter que bater ponto no trabalho. E aí quando chega, às vezes percebe que o tempo que tem às vezes para se dedicar para o concurso é de às vezes 40 minutos, uma hora. E o que é mais interessante é que a partir disso, às vezes a pessoa, em vez de se animar por aquele tempo que ainda dispõe, a pessoa acaba desanimando. Sim, ela fala assim, não vou conseguir, pouco tempo e tal. E não, a realidade de muitos dos aprovados em concursos, por exemplo, como o IBGE, eu só tenho 40 minutos. Então eu vou dar a vida nesses 40 minutos para poder estudar. Mas até a questão que você falou assim, talvez um concurso maior que precise de mais dedicação nos estudos, mesmo se a pessoa tiver esse pouco tempo, você acha que é possível? Com certeza. Por quê? Eu sou concursado, né? E a minha realidade foi uma realidade muito diferente da maior parte das pessoas, sobretudo do nosso público de hoje. Eu tive a oportunidade de, lá na minha juventude, ter tido por parte dos meus familiares, né, pai e mãe, a oportunidade de não precisar trabalhar para poder me dedicar para o concurso que eu queria. E aí eu me dediquei durante 4 anos. Por quê? Na época, meu concurso, até hoje, na verdade, para ingresso na Força Aérea Brasileira, era um concurso anual, e a gente prestava aquele concurso todos os anos, e durante 3 anos eu fiquei na reserva. Então, assim, e o concurso ele expirava anualmente, já que no ano seguinte viria outro. Sim. E aí só no 4º ano de dedicação, entendeu? Já bem maduro para aquilo, eu consegui a aprovação. E aí ingressei e hoje já estou quase há 20 anos já na Força Aérea Brasileira. Então, isso é uma exceção. Por quê? Como o nosso público-alvo hoje aí está ciente, né, e o pessoal está interessado nesse bate-papo exatamente por isso, a maior parte das pessoas ela está se dedicando enquanto está vivendo. E esse estar vivendo inclui todas as outras áreas da vida que nós temos. Trabalho, rotina, temos que manter a saúde em dia, então muita gente ainda frequenta academia, muita gente ainda tem que fazer o social, né, de estar com as pessoas, namorada, enfim, dá para poder ser aprovado no concurso? Dá, com certeza. Eu acho que um dos pontos mais importantes, e é legal falarmos disso, é sobre planejamento. Então, quando a pessoa se planeja, quando ela tira um tempo, ela decide se dedicar um tempo específico por dia para um concurso,
independente da complexidade ou da quantidade de matéria que aquele concurso possa ter, se ela se dedica e vai mantendo aquela rotina, naturalmente ela vai chegar ao objetivo dela, naturalmente, sabe? Então eu vejo, por exemplo, alunos que às vezes miram concursos muito altos. E quando eu percebo, às vezes ele está sendo aprovado naturalmente em vários outros concursos assim de complexidade menores, mas ele vai sendo aprovado, vai sendo chamado e naturalmente a vida vai levando a quê? A trabalhos mais tranquilos, às vezes trabalhos com cargas horárias menores, de maneira que ele vai conseguindo... Que talvez possibilite ele a ter mais tempo para almejar aquele concurso Exatamente. maior. Então, às vezes, por exemplo, o candidato ele começa assim. Vou dar um exemplo chutando bem alto, tá? O candidato às vezes ele fala assim: eu quero fazer o concurso da área fiscal. Nós sabemos que trabalhamos com concurso, que os concursos da área fiscal são talvez os concursos mais complexos que nós temos no Brasil, né? Tanto faz se aí a gente está falando de Receita Federal, se a gente está falando de Receita Estadual, Municipal, o que quer que seja. A gente sabe que são os concursos mais complexos. Então, às vezes, o candidato ele tem isso em mente. Ele sabe que ele quer chegar àquele lugar. Mas se ele tiver paciência, saber que ele não necessariamente estará neste local daqui a 2, 3 anos, ele vai estudando para este concurso e tudo que for compatível com aquelas matérias que ele estuda para esse concurso, se ele puder aproveitar, ele vai fazendo. Exemplo, o IBGE. Então, às vezes, a pessoa passa neste primeiro concurso, ela consegue uma carga horária mais tranquila, entendeu? Mais tranquilidade, consegue organizar a vida, porque agora, depois da aprovação num primeiro concurso, ela talvez consiga, em vez de ter apenas 40 minutos, 1 hora de estudo, ela consiga se dedicar na nova rotina com 2 horas, 2 horas e meia. Isso é uma das coisas que eu até levanto na divulgação do curso, em questão assim, de que talvez o IBGE ele seja um concurso para a porta de entrada, um concurso que possa te ajudar a ter essa estabilidade, né? Sim, ou seja, ter essa mínima estabilidade. Sim, com certeza, né? Sobretudo em concursos desse tipo, como o IBGE, em que a quantidade de vagas é maior, né? Então, assim, a gente sempre imagina que vem uma leva muito grande de pessoas que estejam se preparando. Muita gente usando o IBGE como, por exemplo, o primeiro concurso, entende? Como uma primeira experiência. Tem gente, às vezes, que está em outras áreas e quer migrar para poder exatamente ter essa questão de organização em termos de tanto salarial, mas quanto de tempo. Eu acho que hoje em dia, sobretudo para o nosso público, a parte mais, ou tão importante quanto a parte da remuneração, Stephanie, é essa questão do tempo. Hoje em dia, antigamente, todos nós corríamos atrás de dinheiro, né? A gente foi ensinado que para ser bem sucedido na vida, que sucesso na vida significava ganhar muito dinheiro. Hoje em dia, há uma cultura, né, que se levanta entre nós, assim, do tipo... Ser bem-sucedido significa ter o mínimo de condição para você poder cuidar de si e dos seus, mas também cuidar de si implica dedicar-se àquilo que você gosta, àquilo que te satisfaz. Então, essa questão do tempo é um fator muito importante. A gente, por exemplo, não precisar passar 2, 3 horas dentro de um coletivo para poder chegar ao trabalho, mais 2, 3 horas para poder voltar para casa. Essa é uma realidade, tá vendo? Essa é uma realidade de muita gente. Então, por exemplo, se essa é a sua realidade, quer dizer que você pode ficar, ou você fica em torno de 1h30, de 2, às vezes 3 horas dentro de um coletivo durante o dia, entende? É complicado. Então, tem muita gente que às vezes quer mudar a realidade da sua vida e da sua família, exatamente para que nessas 3 horas ele possa se dedicar mais a coisas que gosta. Exato, gostaria. E até eu acho que o IBGE é um nome conhecido, né? Meio que todo mundo sabe IBGE, então eu acho que é um concurso que traz essa frente de ser conhecido e aí pensar, bom, eu sei o que é IBGE, talvez eu consiga passar, talvez eu consiga fazer. E até, inclusive, a próxima pergunta seria, prof, por que muita gente com jornada dupla acaba passando antes de quem tem o dia inteiro livre? Então, acho que até cabe essa pergunta que você falou que você teve a oportunidade ali de poder estudar. Como que você conseguia conciliar esse tempo, assim, sei lá, se dispersava? Como que era? Então, o que acontece? Essa é uma outra pergunta muito interessante, Stephanie. Por quê? O que acontece? Hoje a gente ouve falar muito sobre a chamada procrastinação. E é tanto quanto as outras doenças emocionais que nós temos. Aliás, eu não sou especialista, não posso dizer que a procrastinação seja em si uma doença, eu não sei se mas um transtorno talvez, né? A procrastinação é algo assim, que todos nós eventualmente temos, do tipo, eu tenho que fazer tal coisa, mas a gente vai enrolando para poder fazer. Embora não sejam sinônimos perfeitos, e falar de sinônimo é falar um pouquinho da minha área, né? Embora não sejam sinônimos perfeitos, mas eu penso que existe uma diferença entre o querer e desejar.
Eu sempre costumo, para tudo na vida, pensar assim, isso é algo que eu quero, é algo que eu desejo. Me parece que o desejo é algo mais forte do que o querer. E essa questão dessa jornada dupla, e às vezes a pessoa que faz jornada dupla passar à frente de quem tem um tempo livre para poder estudar, é exatamente por esse desejo. Exato. Porque quem está nessa jornada dupla, muitas vezes, anseia tanto por sair disso, ou seja, anseia tanto por ter uma tranquilidade a mais, que passa a desejar um concurso público, entende? Faz sentido. Ao passo que quem às vezes tem o tempo, como eu tive, por exemplo, apenas quer. Às vezes é confortável, né, que os pais às vezes consigam bancar os estudos, ou que tenha a oportunidade de não precisar trabalhar, apenas só estudar. Claro também que pode haver, eu imagino que haja pessoas que estejam nos ouvindo agora, que são pessoas que largaram tudo, tá? Que tiveram um ato de coragem, essas pessoas são bem louváveis. Largaram tudo para poder organizar o seu cantinho de estudo, para poder, sim, se planejaram financeiramente, se organizaram com a família. Quantos, por exemplo, pais de família que conversam com suas esposas, do tipo, a mulher vai trabalhar por um tempo e o rapaz vai ficar em casa para poder se dedicar ao concurso. Isso é uma coisa. Agora, existe também, e eu percebo isso, né, estando à frente em salas de aula, eu percebo isso, que existem muitos alunos que às vezes chegam para mim e dizem assim, professor, eu larguei tudo e vou só estudar. Mas você percebe nitidamente que o comportamento da pessoa em sala, né, ou o feedback que nós temos nas aulas gravadas, são perguntas, às vezes, assim, respostas, a gente percebe no comportamento que são pessoas, assim, que às vezes não fizeram o correto em largar tudo para poder se dedicar. Por quê? Às vezes a pessoa tem muito tempo disponível para o estudo e ela vai procrastinando. E no lugar do estudo ela vai encaixando outra coisa. É o tal do celular, das redes sociais, que a pessoa fica muito tempo empenhada, entende? Ao passo que às vezes quem está nessa rotina dupla, ou seja, sai cedo de casa, volta à tarde, tem que cuidar dos filhos, fazer janta, organizar as coisas para o dia seguinte, quando lhe sobra às vezes 1 hora que tem para estudar, a pessoa deseja tanto que a vida dela seja transformada, que se dedica plenamente nessa 1 hora para os estudos, entendeu? E não que não seja legal também, é muito legal que as pessoas tenham a oportunidade, inclusive, de talvez não estar nessa jornada, que tenham ali, né, como você, a questão do apoio familiar e tal, para ter o tempo de estudo, que seria o correto, e eu acho que tendo esse tempo de estudo, o ideal seria mesmo focar e fazer tudo certinho, mas como o vídeo aqui a gente está falando dessa jornada, acho que fez muito sentido o que você falou, da questão de a pessoa desejar. Gostei muito da diferença do querer, do desejar. Para desejar, verdade. Professora, então, para dar um contexto mais concreto para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre o IBGE, o concurso está oferecendo 9.580 vagas temporárias para quem tem nível médio, com cargos como agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, com salários que podem chegar para mais de 3 mil. E também considerando benefícios como auxílio alimentação e transporte. As provas foram remarcadas para 1º de março de 2026 e o que mostra que muitos candidatos estão correndo atrás dessa chance. Então, prof, será que você pode falar um pouquinho mais a fundo do IBGE para a gente? Sim, com certeza. O concurso do IBGE, como você mesmo disse, oferece muitas vagas. E isso para o aluno, aquele que está se dedicando para um concurso, isso é muito atraente. Por quê? A gente sabe que o concurso vai ser aprovado, no concurso, né, serão aprovados os melhores, aqueles que estão se dedicando mais, aqueles que têm mais tempo, mais bagagem, chamada bagagem de estudo. Porém, concursos desse tipo, eles têm como atrativo o fato de oferecer muitas vagas. Então, quase que inconscientemente, o candidato ele pensa assim, pô, será que existem quase 10 mil pessoas tão preparadas quanto eu imagino estar? E ela se sente na luta, ela se sente assim, como parte de uma daquelas possíveis vagas, né? De um daqueles possíveis concorrentes àquelas vagas. Então é muito importante, imagino eu que assim, sobretudo em relação àquilo que nós já havíamos falado anteriormente, como sendo um primeiro concurso muitas vezes, ou às vezes para quem já está inserido no mercado de trabalho e quer buscar uma oportunidade às vezes de uma primeira aprovação, ser aprovado é muito gostoso, Stephanie. Eu sei porque, por já ter passado por isso, quando você vê seu nome no diário oficial, quando você fica naquela expectativa de que vai ser chamado ou não, e quando você é chamado realmente assim, é muito prazeroso. Então, para muitos dos que estão nos ouvindo agora, certamente entende que é uma possibilidade, né, de
experimentar essa sensação e a partir dessa buscar até outras, né? Sim, sensação assim também em relação a outros concursos. Prof, então como a gente falou, né, as pessoas trabalham, cuidam da casa, precisam pegar ônibus, até você falou uma coisa que é super importante, arrumar as coisas para outro dia, cuidar dos filhos, enfim, são muitas coisas. E como que a pessoa pode encaixar o estudo ali nesses pequenos tempos que talvez ela tenha durante o dia? É bem importante que a pessoa, assim, ela otimize todo o tempo que ela tem disponível. Exemplo, para o candidato que nesse momento às vezes está assistindo a gente, e eu sei porque eu vivi isso, de às vezes estar me dedicando para um concurso e parava às vezes para ler algo relacionado ao concurso e ter dentro de mim uma sensação de que havia ali uma perda de tempo. Nossa, no lugar de estar assistindo a isso, eu poderia estar me dedicando de fato para o concurso. Não. Isso é algo que eu imagino ser um pensamento incorreto. O candidato que está com a gente neste momento, chegou até aqui, é porque ele é interessado, porque ele quer da gente, que já passou por isso, uma direção, né? Tipo, um caminho a tomar para poder facilitar a sua vida. Então, por exemplo, às vezes 30 minutos no intervalo do horário de almoço, quando ele para, por exemplo, para assistir uma conversa como essa, né? E há várias outras que possa haver, ele está tentando buscar meios para otimizar os seus estudos. Então, um dia ele vai assistir a um podcast como esse, um dia ele vai colocar uma videoaula, um dia ele vai pegar um material escrito para poder dar uma lida, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. Sempre parta do princípio de que todo o tempo que você dedica ao concurso é válido. Nunca deixe-se corroer pela culpa de eu só tenho 30 minutos. Se 30 minutos é tudo que você tem, então faça desses 30 minutos o máximo que você puder. Então 30 minutos na hora do almoço, às vezes antes de dormir, mesmo com sono, antes de deitar você dedicar-se, por exemplo, a 15 minutos para fazer 5 questões que seja, sabe? Ah, mas 5 questões ao longo do dia não é nada. Mas ao final de 5 dias já você 25 questões, entende? Então, assim, é melhor você chegar ao final de uma semana, né, com 35 questões, do que com do que com nada, entende? Então, às vezes a gente se boicota nesse sentido de, eu não tenho muito tempo para me dedicar, então não vou nem começar. Não, isso é um ledo engano, na minha opinião. Acho super importante, inclusive, essa questão. A gente tem alguns outros podcasts que tem muitas dicas, tipo dica... Como é que fala, professor? Pomerode. Isso, Método Pomerode. A gente tem um episódio que a gente fala sobre várias dessas dicas, mas às vezes a pessoa não tem tempo nem de planejar, de fazer, então eu acho que é super importante estudar, mesmo que nem você falou, antes de dormir, seja o que for, estudar, porque eu acho que as pessoas se apegam nessa ideia de que tenho que ter um planejamento, tenho que ter um calendário, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo, eu acho que talvez não precisa, né? Só essa dedicação momentânea ali é importante. Então, Stephanie, né, até corrigindo aqui, a gente acabou falando o método Pomerode. Pomerode é uma cidade linda, né? Sim. Na verdade, o nome do método é Pomodoro, né? Pomodoro. Essa técnica de estudo aí que muitos alunos acabam por utilizar. Sim. Prof, então agora, depois do nosso fiasco aqui, com o nome do erro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Você é concursado, é professor, então eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas terem ideia. É muito legal trazer essa visão de uma pessoa que já estudou, já teve experiência e é aprovado. Legal. Então, assim, eu costumo dizer, existe o ditado, né, que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Particularmente, eu acho que Deus escreve certas por linhas certas, porque eu não entendo que Deus não faça nada que seja torto ou errado. E eu sempre quis, meu pai era militar e eu sempre quis também seguir a carreira militar. E eu tive uma oportunidade, aos meus 18 anos ali, eu conheci alguns amigos meus que estavam, alguns amigos meus estavam ingressando na Força Aérea Brasileira. Então a oportunidade que eu tive à época foi de conhecer esse concurso. E aí eu vi que era algo para mim acessível. E aí, como meu pai já era militar, pôde me dar a oportunidade às vezes de só estudar, como eu disse inicialmente. E eu entrei por esse caminho e estudei. Eu queria ter sido aprovado na primeira oportunidade, sabe? E aí não deu certo, fiquei na reserva. Depois, no segundo ano de dedicação, também fiquei na reserva. E acredite, Stephanie, a cada ano que você bate na trave, sabe? Que você está próximo. Às vezes, por exemplo, no concurso militar, você tem outras fases além do que a prova intelectual.
Você tem, por exemplo, exame de saúde, você tem teste físico, exame psicológico. A cada etapa que você é chamado, você se sente cada vez mais perto do ingresso, por exemplo, nas Forças Armadas. E eu precisei do meu 4º concurso, ainda assim como primeiro reserva, para que eu pudesse, de fato, ser chamado entre os titulares. Então, no último concurso, no que eu entrei, eu era o primeiro reserva. Aí, infelizmente, uma candidata acabou sendo reprovada por um problema de coluna, até. E a vaga da menina abriu e eu ingressei por esta vaga, né? Então é claro que eu queria ter sido aprovado de primeira, mas por que hoje eu falo que Deus escreve certas por linhas certas? Porque o conhecimento que hoje eu tenho a ponto de poder ter me tornado um professor de língua portuguesa, quem me trouxe não foi a faculdade de letras. Na faculdade de letras a gente aprende, né, muito pouco acerca do que a gente trabalha para preparação para concurso. Então foi toda a dedicação que eu tive lá atrás, lá na minha adolescência, né, no início da minha vida adulta, preparando-me para um concurso de cunho federal, como é as Forças Armadas, que me trouxe o conhecimento a ponto de eu ter me tornado professor. Então, assim, o tempo que eu tenho como professor lecionando é basicamente o tempo que eu tenho de Força Aérea. Na Força Aérea eu faço 19 anos, em junho do ano que vem, e em maio do ano que vem eu completo 18 anos que eu estou à frente em sala de aula. Então, assim, se eu tivesse passado de primeira, certamente hoje talvez eu tivesse uma promoção a mais na aeronáutica, o que naturalmente vai acontecer daqui a algum tempo, mas talvez eu não tivesse a bagagem que me tornou professor, eu não tivesse passado talvez por tanta dificuldade, o que me faz poder entender o aluno. Quando o aluno às vezes diz para mim assim, professor, é difícil de entender isso, eu consigo me colocar na situação, por quê? Porque eu tive a mesma dificuldade na minha preparação. E quando você estava passando por essa experiência, você acha que ao longo desses 4 anos, você se sentiu desmotivado ou isso te motivava a continuar? Como foi? Então, todos vocês que estão passando por essa preparação para o concurso sabem que o que eu vou falar, vocês vão se identificar. Durante a preparação para o concurso, a gente vive muitas fases. Acho que como na vida, né? Na vida tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, e o concurso ele vai retratar tudo isso. Existem épocas no concurso em que, por exemplo, após um simulado em que você manda bem, você se sente mais perto da sua aprovação, você se sente mais pronto, né? Pô, tá chegando a minha época, tá chegando a minha hora. Ou um outro concurso que você faça e que você percebe que às vezes por poucas questões você não teve entre os relacionados, entre os convocados, sabe? Então isso te motiva. Por outro lado, quando às vezes você é detonado em um outro concurso, ou vai fazer um simulado, ou vai fazer uma bateria de questões e você erra mais do que acerta, isso às vezes tende a te jogar lá para baixo. Só que qual que é o segredo disso tudo, Stephanie? Independente das emoções que nós estamos sentindo em relação ao nosso período de preparação, se a gente está muito bem ou se a gente está muito mal, eu acho que o mais importante, e isso eu vivi, é a chamada consistência. É nós começarmos um projeto de querer mudar de vida e a vida dos nossos familiares. E no meu caso, por exemplo, quando eu fui aprovado, eu nem era casado e nem sonhava em ter minhas filhas. Hoje a minha mais velha tem 13, a minha mais nova tem 8. E saber que futuramente aquilo que eu estava fazendo iria influenciar em vida de pessoas que ainda não haviam nem nascido. Sim, muito sabe? bom. Então, assim, a consistência eu acho que é o melhor resultado. É o fruto da consistência, da persistência. É nós começarmos e sabermos que nesse percalço, nesse caminho, a gente vai passar por altos e baixos. Mas se nós não desistirmos, uma hora nosso momento chega, as coisas acontecem. Sim. Professor, eu acho muito legal, até o professor Valber é professor do Aprova, acho muito interessante que os alunos saibam de você contar um pouquinho como você ingressou aqui no Aprova, que matéria você seleciona, então fala um pouquinho pra gente. Interessante também essa pergunta. Final de 2015, eu na época já estava em Brasília há 8 anos, né? Depois de ter sido aprovado no concurso da aeronáutica, fui designado para trabalhar em Brasília. E aí eu estava em Brasília já há 8 anos e na época, né, do meu primeiro casamento, a minha ex-esposa, que era da minha turma de sargento da aeronáutica, ela havia sido aprovada no concurso para o Exército. Ela saiu da aeronáutica e passou no Exército. E ela foi classificada em Curitiba. E aí ela veio para cá, nós tínhamos nossa primeira filha e tal. E aí eu vim acompanhando. E qual que era o objetivo ao chegar a Curitiba? Era que eu diminuísse o ritmo de aula. Eu trabalhava em cursos preparatórios de Brasília e a minha ideia era chegar aqui e não precisar trabalhar. Não queria mais trabalhar dando aula. Trabalhar na aeronáutica, mas manter-me fora das salas de aula, né? E me dedicar para um outro concurso.
Na época eu lembro que eu tinha como objetivo trabalhar em concursos da área fiscal também, me preparar para concursos da área fiscal. E aí quando eu chego aqui, eu começo a me dedicar para concurso, começo a estudar bastante, porém aquele bichinho da sala de aula que todos nós professores acaba que tem em si, né, aquela sensação de estar faltando alguma coisa, aquilo me pegou. E aí depois de 3 meses que eu estava aqui só me dedicando para um outro concurso, aquilo começou a me incomodar, eu comecei a sentir falta de sala de aula e tal, aí eu reorganizei os meus currículos e disparei nos cursos aqui de Curitiba. Aí qual não foi a minha surpresa, que o Aprova foi o primeiro a poder me chamar. Então agora no próximo ano já completa 10 anos que eu estou aqui junto, né? É um prazer poder trabalhar aqui com o pessoal, né? Os retornos que a gente tem, o feedback que a gente tem dos alunos. Tão importante, aliás, nem tão importante, Stephanie, mais importante do que, claro, todos nós que trabalhamos, né, é digno do salário que recebe. Mas muito mais do que aquilo que cai em nossa conta corrente ao final do mês pelo nosso trabalho, é quando nós temos o retorno do candidato. Você saber que você foi parte do sucesso de uma pessoa é algo que não tem preço, é algo que não tem como, assim, não existe dinheiro no mundo que pague por essa sensação de saber que você fez diferença na vida de muita gente. Que legal. Aqui em Curitiba eu já tive a oportunidade de trabalhar 5 anos como professor do Colégio Militar, do Exército aqui, né? Na época eu fui cedido pela Aeronáutica para poder lecionar no Colégio Militar de Curitiba. Foi uma experiência incrível. Fiquei durante 5 anos lá, hoje eu já estou de volta à Força Aérea, né? Trabalhando na área administrativa. E continuo fazendo o que gosto de fato, né, que é lecionar a língua portuguesa, tanto no Aprova, né, e em outros locais também. Prof, então para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente e quer essa aprovação no IBGE, ou seja, em outro concurso, uma mensagem final para quem está escutando. Com certeza. Então você que nos ouve nesse momento, tá? Saiba que vocês têm aqui alguém que já passou pela situação pela qual vocês estão passando. É árduo, é difícil. Quando você nos ouve desse lado daqui, que já passou pela situação em que vocês estão, às vezes você pensa assim, caramba, parece que eu nunca vou conseguir. Mas acredite, o primeiro passo para que você esteja desse lado da câmera é estar deste lado em que você se encontra. Então mantenha seu foco, organize seus estudos. E o tempo que você dispuser de estudos, que seja 30 minutos, 40, 1 hora diária, nunca parta do princípio de que é tempo escasso, tá? Parta do princípio de que é tudo que você tem. E tudo que você tem, sendo 40 minutos, 1 hora, dedique-se ao máximo que você puder. E acredite, no mais, Deus vai abençoar também, que vai dar tudo certo e você vai conseguir sua tão sonhada aprovação. E a gente, né, Stephanie, está aqui para poder ajudá-los nessa empreitada. Assistir as aulas do professor Valber lá no Aprova, comprar nosso curso do Aprova, que a gente também tem um método direto ao ponto, sempre muito rápido para você conseguir estudar. E este foi o último episódio da temporada do AprovaCast, um episódio pensado para quem vive a jornada dupla, mas não abre mão do sonho da aprovação. A gente deseja que esse fim de ano seja de descanso, reflexão e renovação das forças. Que você aproveite as festas, cuide de você e volte com ainda mais foco nos seus objetivos. Compartilhe esse episódio com alguém que também vive essa jornada. E eu queria agradecer você, professor, por estar aqui com a gente hoje, esse papo muito legal que a gente teve e espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado muito do que a gente falou. Eu que também gostaria de agradecer a você pelo convite, foi uma honra, um prazer poder falar com um público tão querido como o nosso. Então, pessoal, boas festas e até a próxima temporada do AprovaCast.